Olá, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui, linkados na TV Orkut, para apresentarmos o nosso programa de quartas-feiras sobre RIP, Reorganização de Imagem Postural. Uma nova maneira de compreendermos a vida, de compreendermos a nossa postura diante das dificuldades, diante das experimentações do nosso dia a dia e das nossas realizações. Sim, por que não? Nós realizamos absolutamente com muito sucesso sempre que queremos empreender sobre nós mesmos, tendo um olhar mais dinâmico, tendo um olhar mais dirigido para o melhoramento das nossas ações e a funcionalidade daquilo que nós queremos fazer com que, de fato, aconteça para nós, para os que estão conosco, para os nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, todos, enfim, que interagem conosco de maneira muito propositiva nas 24 horas dos nossos dias, inclusive nos momentos em que estamos adormecidos, em sono, sonhando. E no sonho nós projetamos aquilo que nós queremos para depois experimentar e, por fim, realizarmos com sucesso todos os nossos empreendimentos diários, semanais, mensais, anuais, enfim, até o fim dos nossos dias, as nossas tarefas na presente existência aqui no planeta. Hoje nós vamos falar sobre as nossas trajetórias. Em RIP, em Reorganização de Imagem Postural, nós começamos trabalhando trajetórias, analisando com muito detalhe, analisando com muita propriedade aquilo que nos trouxe até aqui. Desde, quem sabe, no momento em que nos damos conta de que estamos presentes na nossa família, junto às nossas mães, porque é muito difícil lembrarmos-nos de quando estávamos no ventre materno. Isso é uma coisa, não vou dizer impossível, mas a ciência ainda não demonstrou a possibilidade de nos lembrarmos da nossa pré-existência anterior ao nosso nascimento, não a partir do nascimento. Então, quando nós nos damos conta, estamos ao lado das nossas mães, dos nossos avós, dos irmãos, dos parentes dentro do lar. E sempre que possamos ter a possibilidade de nos lembrarmos desta trajetória, desses momentos iniciais da nossa vida, nós vamos procurar analisar aquilo que de útil tivemos para a nossa formação no nosso período pré-escolar, no nosso período escolar, lá na primeira infância com os amiguinhos, na segunda infância, na adolescência, na fase adulta, depois do casamento, enfim, aqueles que estão com uma idade mais avançada, até a relação com os netos. Então, em reorganização de imagem postural, nós tratamos primeiro de uma análise trajetória. O que, de fato, nós deixamos de fazer e poderíamos ter feito para melhorar? Então, nessa análise de trajetória, nós temos nesse período, né, que às vezes pode ser bastante extensos, períodos que podem ser também bastante difíceis, dependendo do nosso olhar, ou períodos que podem ser também bastante fáceis na nossa vida. Sempre que quisermos melhorar, nós temos que analisar aquilo que nós fomos, o que nos trouxe até aqui. E isso são trajetórias. Em reorganização de imagem postural, nós analisamos isso. E hoje nós vamos tratar de um tema, junto aqui com a nossa companheira de curso, a nossa personal stylist. É esse o nome, Paula? Paula está aqui do meu lado, personal, né? Stylist. Ou stylist. Eu sei lá. Imagem, uma consultora de imagem, né? Paula está aqui conosco, ela vai estar sempre, conforme nós falamos, há 15 dias, a cada 15 dias conosco. Então, nós escolhemos para trabalhar bem esta trajetória, essa análise de trajetória, o tema ou os temas perdas e conquistas, perdas e ganhos. Como nós entendemos o que é uma perda em nossas vidas, como nós entendemos o que é um ganho em nossas vidas em reorganização de imagem postural. Óbvio, não precisamos falar, nós queremos ganhar sempre. Nós queremos ter sucesso, nós queremos ser vitoriosos, nós queremos ser realizadores, nós queremos realizar, nós queremos nos sentir bem, nós queremos ter absoluta propriedade sobre os nossos atos, sobre tudo o que fazemos. Mas é importante que, para chegar a tudo isso, nós precisamos trabalhar
com muita propriedade aqueles 3 pontos fundamentais em reorganização de imagem postural, que é a organização, a experimentação e, por fim, a realização. E temos também conosco uma grande amiga, uma querida amiga, a Sandra Pandolfi, que apresenta aqui na TV Orkut, todas as segundas-feiras às 14 horas, um programa que expõe momentos de vida, que trata sobre o meio ambiente, que trata sobre o lado pessoal das coisas em relação ao ambiente onde está. E a Sandra vai nos trazer aqui também toda a sua experiência junto com a Paola. Nós vamos criar aqui um triálogo, né, para não dizer diálogo entre 2 pessoas, mas somos entre 3, e super descontraído, uma coisa muito alegre, muito lúdica até. Nós vamos conversar sobre as trajetórias da Sandra, da Paola, as minhas também, tudo baseado na funcionalidade de RIP, reorganização de imagem postural. Então, vou passar para a Paola, para dar o seu recado, depois a Sandra entra, e aí nós vamos dialogando nesta hora de programa, que com muita alegria e muita satisfação estamos realizando junto com vocês. E aqui o site está à disposição para o processo interativo de todos que estão nos assistindo também. Paola, e aí? Como é que você, como uma pessoa que administra a imagem das pessoas, que tira, às vezes, a pessoa lá da sua base funcional, onde ela não tem assim uma visão muito forte de como poderá encarar com bastante sucesso e bastante propriedade coisas melhores na sua vida, o que você tem a nos dizer sobre perdas e ganhos em RIP? Boa noite a todos, primeiro. É um prazer estar aqui de novo e espero poder ajudar com algumas ideias, né? E o Bosio aqui complementando, né, com a parte mesmo do RIP mesmo, porque o meu trabalho é consultoria de imagem, que mexe também com a parte postural das pessoas. O que eu posso dizer a princípio é que perdas e ganhos, quando as pessoas procuram a gente, elas procuram realmente, nem elas sabem por que elas procuram, muitas vezes. E muitas vezes estão em momentos da vida que elas, na verdade, estão tendo muitas perdas, a maioria das pessoas. E elas não percebem isso. Então, é legal a gente poder ajudar clientes, pessoas, treinamentos em cursos e empresas, para fazer com que essas pessoas enxerguem como melhorar o seu dia a dia. Isso muitas vezes se dá com... São poucas mudanças, mas só que tem que ser trabalhadas num longo período de tempo. E a pessoa precisa conseguir ver pequenos detalhes que ela tem, que acontecem no dia a dia, e ela não percebe que aquilo está deixando ela para baixo, que a pessoa está levando todo mundo, todo o universo que está em torno dela, vai levando ela para uma situação que não é agradável. Tem gente que fala que o mundo está conspirando, ou Deus está conspirando, né? Sei lá, volta aquela história de Deus que a gente estava falando da outra vez. Mas, na verdade, a pessoa está tão triste, né? Tão deprimida, ela não percebe. E a vida vai ficando ruim, e a pessoa acredita que aquilo tudo é culpa dela, ou culpa, sei lá, do vizinho, de quem quer que seja, sempre tem um culpado. Mas, na verdade, é só ela sorrir um pouco mais para a vida, procurar um profissional, e essa pessoa vai ajudar ela a enxergar as coisas que ela não via, porque a gente vai ficando com medo, né, das coisas, das situações, e vai se fechando, e aí as coisas não vão dar certo mesmo, né? É verdade, verdade. A gente sempre procura melhorar, e é sempre o nosso desejo estarmos melhor no momento seguinte das nossas vidas. Olha, é difícil, eu acredito, Paola, Sandra, que já vai também colocar o seu recadinho aqui conosco, eu acredito muito que as pessoas, se derem conta de que podem, fazendo por si, dar uma guinada vertiginosa em suas vidas, sem depender das coisas extrasensoriais, daquilo que tem um fundamento mais dogmático, se tentassem, se experimentassem, eu não tenho nenhuma dúvida de que conseguiriam um sucesso, uma realização, não necessariamente financeira, como é desejo de todos, sempre, né? Mas uma realização pessoal e mais interativa com os amigos de forma até mais rápida. Mas, para tudo, nós temos que analisar e contrapor o insucesso contra o sucesso, né, para chegarmos sempre aos nossos melhores momentos de realização. E sabendo que, ao realizar, nós temos que
fazer aquele checklist que falamos no primeiro programa, retomando sempre atitudes mais propositivas em nossa vida, né? Nós não podemos parar, não podemos também, depois da conquista, admirarmos o castelo construído, né? Porque ele se desmancha, assim como deu muito trabalho para construir, é muito mais fácil ele se desmanchar. Sandra, e aí? Como tem sido o seu dia a dia, a sua vida? O programa está um sucesso, o programa é super interativo, super legal. Eu já estive aqui conversando com você exatamente sobre esse tema, convite da Sandra, e hoje ela vem aqui conosco a brilhantar o nosso espaço. Como é, Sandra? O que você pode nos dizer sobre perdas e ganhos? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Bósio. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui do outro lado. Acho que dá um pouquinho mais de nervoso sentar aqui. Não, agora você me entrevistou, agora a entrevistada é você. Agora é uma troca, né? É uma troca. Paola, também muito prazer. Bom... A gente não sabe a pergunta que vai vir, né? Pois então é, a gente vivo, fica né? tenso. Expectativa, né? Que sempre vai me perguntar. Mas tudo bem. Bom, o meu dia a dia é bem corrido, né? Porque eu faço muitas obras sociais, estou sempre na luta aí com os animais, com as pessoas carentes, porque eu acho que eles precisam de ajuda mesmo, né? Agora estou fazendo a campanha do agasalho, quero até falar para quem está nos assistindo também. Como eu tenho programa aqui de segunda-feira, talvez, como seja no horário da tarde, o público seu pode ser que seja outro pelos horários, né, diferentes. É verdade, pode ser. E não me assistem na segunda. Então, falar para quem tiver agasalho para doar, a gente vai receber através do Facebook, não que o Facebook vai lá me entregar, mas vocês podem me adicionar. Novo serviço, entrega no Facebook. Vocês podem me adicionar no Sandra Pandolfi, que a gente marca um ponto de encontro e vai receber. E jornais também para o Centro de Zoonoses, porque agora no inverno os bichinhos estão com muito frio, né? Então eles não estão dando conta de trocar por causa do tempo meio úmido e tal. E, bom, essas coisas que a gente acaba lutando para que tenha uma sociedade melhor, né? Uma cidade também com mais acessibilidade. Eu participo de reuniões de acessibilidade para essas melhorias. E voltando para o assunto de hippie, é do hippie ou de hippie? É de hippie. De hippie, tá. Eu... Antes de fazer faculdade, o meu colegial foi secretariado, né? Fiz técnico. Então, ali, assim, eu já tive uma criação, minha mãe sempre muito discreta, minha avó também. Então, a criança já vai crescendo daquela forma, de postura e tal. O secretariado também me ensinou a ter mais... Não sei se eu sou o exemplo, claro que não, mas... às vezes a gente olha, até na TV mesmo, né? A vulgaridade, o jeito que as pessoas se vestem, que se expressam. Acho que, por exemplo, para uma mulher ser bonita, sensual, até sexy, ela não precisa ser vulgar, né? Ela não precisa se mostrar de uma forma pejorativa. Então, e aí, assim, a criação, o estudo, eu fui aprendendo a ser mais simples, assim. Eu acho que para você também ter uma boa imagem, você não precisa exagerar tanto. Não precisa exagerar. Né? Imagem vem de dentro, né? De dentro para fora. Então vale lembrar isso. Você teve um treinamento da tua mãe, da tua avó, e isso fez com que você tivesse uma imagem super bacana. Gente, eu tô vendo ela aqui, eu nunca tinha visto a Sandra ao vivo. Ela é super bacana, super classuda, maravilhosa. E é o que ela fala, imagem é treinamento, vem da mãe e da avó. Quem não tem mãe, avó, parentes ou uma família próxima para poder treinar a gente desde pequeno, a gente faz cursos, aprende, como se a gente fizesse uma faculdade. Você espelha em alguém, exato. Né? Porque tem aquela coisa, Bósio, que às vezes a pessoa fala, tá com inveja porque tá me admirando. Não é isso não, né? Inveja é uma coisa, admiração é outra. Se eu acho, por exemplo, o cabelo dela bonito, não é que eu esteja invejando. Porque eu falo, nossa, que cabelo lindo você tem. Que legal. Mas existe a luta por ter o cabelo parecido com alguém que é a tua referência. Isso é muito legal, é uma coisa que, assim, eu vivi na Europa há alguns anos, né, e lá a referência, não sei, me corrige, Bósio, se eu estou errada, é uma situação que eu conto muito para os clientes, né, eles vêm procurar para consultoria de imagem e a gente precisa explicar universos diferentes. Agora o mundo está mais globalizado, mas
assim, você está na Europa, você falou de inveja, não inveja, admiração, são coisas diferentes, gostar. Sim. Se o teu vizinho lá compra um carro, uma BMW, a pessoa que vê isso vai lutar para comprar, por exemplo, uma BMW melhor. Eu estou querendo receber da BMW pela propaganda. Lá eles vão lutar para comprar uma BMW melhor. Infelizmente, aqui no Brasil, e não vou generalizar, não é todo mundo, mas existe uma parcela da população que, infelizmente, vai lá e vai tramar para saber como riscar a BMW do tal vizinho. Isso não é legal, gente. É cultural, é muito feio, muito feio. Nós destacamos aqui na primeira parte do programa da semana passada, aquele painel que já apresentei para vocês a respeito da situação das sociedades da latina, da nórdica e da asiática, onde as referências sociais, a partir da referência pessoal, elas são terríveis numa sociedade latina, né? Nós que somos todos descendentes de latinos, né? Por descendência de italianos, né? Nós temos isso que é quase como um fundamento genético, que determinadas regiões da Itália, a região de onde vem a minha família, do norte da Itália, que foi uma região de muito conflito, de muita luta. Eu falava isso na semana passada para alguns amigos lá na Câmara de Vereadores. E nós fomos, assim, todos os ascendentes daquela região, nós fomos muito perseguidos, porque a região norte da Itália era uma região de muita produção agrícola, o pessoal era mais organizado, e aqueles que adentravam aquela sociedade sempre vinham com alguma novidade, né? A família veio de Portugal e se localiza, então, lá nos anos 1200, 1100, 1200, se estabelece na Itália, disputando espaços que já estavam ali construídos. Então, essa luta faz com que, num determinado momento, parte dessa sociedade, lá no norte da Itália, no sul da Suíça, né, crie conflitos entre si, buscando o melhoramento do seu espaço a partir de sua própria experiência. Aqueles que perderam, óbvio, vão lutar para ganhar mais adiante. E eles se deslocam mais ao sul da Itália e vê nesse processo de luta até hoje, onde as descendências latinas continuam buscando o seu próprio espaço, se digladiando entre si, dentro de suas famílias, inclusive. Então, é nisso que em RIP nós observamos, né? Como deixarmos isso mais de lado e não usando tanto como referência, apenas como referência histórica, talvez como um material de estudo, mas nunca mais como referência social. Porque exatamente como você colocou, isso é um componente muito forte para o despertamento da inveja. E onde entra esse processo invejoso, que é baseado no não ter para querer ter, e às vezes sem condição, a pessoa deixa de construir-se a si mesmo e acaba não construindo nem aquilo que está ao seu redor e não constrói nem o coletivo. Nesse processo, a sociedade latina, ela está gradativamente se desvencilhando desse processo, mas ainda está muito mergulhada nele e com dificuldade até, eu falo mergulhado porque está com dificuldade de respirar, né? Então, você colocou bem, Paola, a Sandra, com bastante propriedade, e é isso que eu queria extrair mais de vocês. Uma vez identificado, Sandra, Paola, este momento em que nós temos que dar uma guinada na nossa vida, como isto pode acontecer, eu não vou dizer de maneira mais fácil, mas de maneira mais dinâmica. Vamos lá, Sandra. Algum momento da sua vida você teve perdas que você considerou irreparáveis a ponto de não poder se reconstruir? Como pessoa, como ente social que você é, porque você trabalha juntando roupas, alimentos, trabalhando com animais, até pessoas que estão na rua e animais que estão na rua. Em que momento de sua vida que você lembra que você perdeu e diz, puxa vida, não adianta eu tentar porque não vai dar certo? E de repente surge uma oportunidade, uma possibilidade e você se recupera. Coloca um pouquinho para ilustrar isso, que alguns e-mails já estão tratando desse tema aqui também. Então, Bósio, na verdade, assim, diretamente para mim, a perda não foi. Foi indiretamente por causa desses projetos de arrecadação de roupas e de alimentos e tal. E o ano passado, por exemplo,
Porque isso já é uma coisa antiga, né? Já vem da minha mãe, de arrecadar as coisas e tal, foi passando. O ano passado eu juntei muita coisa. Eu tive que dar 3 viagens de carro para levar em algumas subprefeituras roupas para que eles pudessem distribuir para os nossos irmãos de rua. Mas eu fiquei muito chateada porque eu havia conversado com o pessoal que eu queria participar da entrega dessas roupas. Porque, sabe, é uma coisa você dá e dane-se. Não, eu queria ir lá ver e tal. E eles falaram, não, eu vou te ligar. E não ligavam. E eu ligava, não, ainda não foi marcada a data. Só que o inverno estava passando e nada. Eu falei, gente, vou esperar o inverno do ano que vem para entregar. Tem muita gente que morre de frio. E aí eu descobri assim que teve um lugar que nem entregou. É verdade. A gente sabe, tem notícias disso. Então sim. eu fiquei muito decepcionada mesmo, porque a minha parte eu fiz e eu estava contando com aquilo. E muita gente estava contando com aquela ajuda também. E como não rolou, no final do ano eu me uni a um grupo da Igreja Católica que leva a marmitex, né, de fim de ano com a comidinha para as pessoas de rua. E a gente acabou levando roupa também. Eu até presenciei uma cena que eu me emocionei muito, porque nesse dia eu reencontrei um amigo de infância que eu não via há mais de 20 anos, e ele faz parte desse grupo, eu não sabia. Que lindo isso. Que maravilha. Eu tô arrepiada só de falar. E até se ele estiver me assistindo, que ele assiste aos nossos programas, Paulo Fabrício, um beijo no teu coração. E para tua mãe Terezinha também, que é a nossa parceira. Então, um senhor na rua começou a chorar e disse que a vida dele estava muito difícil, que a filha dele tinha falecido em outro estado, mas que ele estava bebendo muito na rua e tal, e que ele só tinha aquela calça, e a calça dele tinha rasgado já de tão velha. Aí o meu amigo olhou assim, ele falou assim, putz, será que tem mais alguma calça lá no carro? E aí nós fomos ver, e não tinha. Tinha uma calça de cotton, sabe, essas bem grudadinhas, feminina. Aí ele falou assim, não vai ter jeito. Ele foi dentro do carro, tirou a calça dele, que era de marca, tudo, doou pro senhor da rua. E ele colocou a calça de mulher. Até tirei foto dele, tudo, pra gente brincar depois. Mas naquele momento foi uma emoção muito grande. Então, eu me unindo a esse grupo, eu percebi que a gente pode fazer melhor, sabe? A gente não precisa depender das pessoas para ir à luta. A gente mesmo tem condições. Se você tem carro, você coloca dentro do seu carro e leva. Se você não tem, vai na mão e sempre tem um amigo que vai colaborar com você e vai levar. Então, assim, a perda foi essa de eu juntar tanta coisa e os lugares não entregarem, mas eu ganhei me unindo a esse grupo e aí a gente consegue distribuir. Então, isso que eu vou fazer esse ano. A gente vai se reunir novamente. Tudo que arrecadar vai juntar, vai marcar uma data que todos possam participar na hora da entrega, porque muita gente tem vontade, e aí vai ajudar quem precisa. Ainda bem que a roupa não tem prazo de validade. Não Desculpa, tem, dá pra Bob. segurar Aí você conseguiu, né? Entregar em seguida. Ah, sim, Não, é verdade. Essa parte que é de desprendimento nosso é fundamental para a realização. Tem um e-mail aqui, eu quero que conta. Eu vou dar uma olhada nos e-mails que está chegando bastante. Quero que o Paula coloca mais algumas coisas sobre isso, sobre momentos assim que você chegou. Não quero dizer, não gosto do pieguismo. Eu cheguei ao fundo do poço e não saio de lá e tal. Estou esmagado. Eu lembro que lá nos anos 60, quando dois grandes mestres da psiquiatria, da psicologia, das relações humanas, que eu já citei aqui, vou citar sempre, Erich Fromm e Karen Horn, quando começaram a criar esses processos de interação
não de julgo pessoal, mas um processo de interação, quando as pessoas diziam a eles lá nos consultórios, e diziam também na beira de praia, nas praias da Califórnia, lá em São Francisco, Los Angeles, quando começou o movimento hippie, eu me sinto esmagado. A Karen Horn, naturalmente, dizia, o que é se sentir esmagado? O que é sentir uma perda? Eu não sei, mas eu me sinto assim. Muito bem. Ela cavou um buraco na areia, mandou que essas pessoas entrassem no buraco, jogou areia por cima. Você está sentindo o peso do esmagamento? Pô, mas você é louca. Não, louca é você que está se sentindo esmagado e que não consegue, ao dizer-se esmagado, se extrair de si mesmo um processo de revigoramento. Então, essas coisas são mágicas na nossa vida. E essa colocação que Paula, que a Sandra fez agora, é fantástica, porque tem uma mensagem aqui perguntando como é que nós podemos nos realizar sem dinheiro. Isso é realização. Não é difícil, não é difícil. São nos pequenos momentos que nós realizamos até sem dinheiro, ou com pouco dinheiro. Paula, coloca alguma coisa sobre isso, porque isso é um fundamento também de revigoramento de imagem, da qual você é mestre. Eu sou mestre. Até meus clientes falam assim, você devia ser vidente. Eles falam cada coisa engraçada, gente. Que eles falam, abre o escritório para ler à mão. Eu ouço cada coisa, gente. É assim, eu fui criada, que nem a Sandra citou. Eu fui criada, sou de uma família de descendência italiana. Meu pai era muito alegre, uma pessoa muito alegre. Não aqueles italianos palhaços que você imagina, mas ele era uma pessoa muito inteligente. Palhaço tá bom, não, era alto astral. E ele era muito inteligente, sempre muito alegre. E a minha mãe também, apesar dela ser muito brava, general italiana, ela também era uma pessoa muito alegre. Então, na minha casa, a gente sempre foi criado dessa forma. Então, dificilmente alguém vai me ver triste. Isso é uma coisa que eu passo para os clientes. Eu posso estar na maior fossa do mundo, gente. É muito difícil eu despencar. Mas isso também vem de uma criação. E o que eu gosto é que eu posso passar isso para as pessoas que estão perto de mim. Isso é bacana. É verdade. No trabalho, quando eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, já fazem mais de 10 anos, no começo eu nem imaginava que ia ser isso. Mas, na verdade, toda vez que eu atendo um cliente, eu estou no terapeuta. Gente, é uma terapia maravilhosa. Não tem explicação para isso. São conversas diferentes, com pessoas diferentes. Eu, geralmente, estou de bom humor, porque quando eu sou viciada em trabalho, eu sou... Se vocês olharem nas minhas postagens, eu sou workaholic, confesso, eu tenho um problema sério. Enfim... Então, para mim, entrar no mundo do trabalho é a realização. Não tem coisa melhor que isso. Então, quando eu estou com uma pessoa atendendo, eu esqueço tudo que está em volta. E eu estou sorridente. Uma vez, tantos anos atrás, alguém falou assim para mim, por que você está sempre sorrindo? Eu falei, nossa, que estranho, eu nunca tinha percebido isso. Paula, posso te falar uma coisa? Isso incomoda muita gente. Eu já fui prejudicada em no meu serviço. Eu não senti isso, mas pode acontecer. Eu acho que é uma opção que pode... Falaram que eu era alegre e eficiente demais, que isso incomodava. Nossa, ainda bem que tiveram coragem de falar. Sabe por quê? Essa é a inveja. Porque se a pessoa tem admiração, ela vai falar... Nossa, ela tem uma energia tão boa. Poxa, as coisas boas acontecem pra ela por causa da energia, do pensamento e tal. Você é igual. Agora, se ela tá com raiva, aí ela vai se sentir Pois então, incomodada. mas e aí? Eu vou usar um termo agora que tem que descontrair um pouco. Paula estava falando assim, nós fora do ar, preparando aqui o ambiente, o cenário. Vocês vê, olha, observem que mudamos a imagem de fundo, né? Tá lindo. Eu dizia, não, é um pôr do sol. A Paula dizia, não é. É um... Não, eu dizia que era o nascer do sol. Não, pela característica das cores é pôr do sol. Ficamos aqui naquele processo de teimosia e tal, mas ela é uma imagem maravilhosa. Uma imagem mais leve, aquelas flores de fundo muito carregada no verde, nas cores fortes, que eu adoro aquilo ali, né? Nós temos que criar, mudar, acertar. E aí, quero aqui colocar um desafio para quem nos está assistindo. Escolham, dentre tantas imagens que vão aparecer, a melhor, aquela que vocês se sentem melhor a partir também da nossa imagem. Porque nós estamos aqui nos mexendo, e eu estou me mexendo, mas a imagem está fixa, né? Então, eu estou assim... super renderizado na imagem lá no ecrã que vocês estão vendo, mas a imagem está fixa. Se vocês se sentirem bem com essa imagem no fundo, eu me sinto muito bem. Estou vendo ali pelo monitor que está uma imagem maravilhosa. Tem tudo a ver com o nosso tema, porque tem as nuvens cobrindo aquele sol espantoso, tem as sombras cobrindo a imagem do sol na água, e tem esse dourado fantástico, e tem esse roxo, esse lilás, esse azul. Então é uma imagem super construtiva. E é uma imagem que, ela de certa forma,
sai da perda e entra no ganho, né? Então, isso que foi colocado aqui é verdadeiramente, assim, muito reflexivo. As pessoas não percebem. No nosso dia a dia, nós temos, de fato, momentos de inveja, momentos de estupefação, momentos em que nos vemos, em vez de admirar, invejando pessoas, mas por um lado, assim, bastante ruim. Eu não gosto de usar essas frequências que todo mundo diz, a frequência negativa. Não existe isso. Existe uma velocidade menor que não nos permite, às vezes, alcançar aquilo que nós desejamos para nos dar satisfação. Esta velocidade menor, às vezes, nos leva à inveja, nos leva à falta, pela falta de ganho, nos leva até a um outro sentimento que é o contraponto do amor, que é o ódio, né? Eu não conheci até hoje uma pessoa que se diga odiosa ou odiada. Não. Porque sempre tem lá no fundo do coração das pessoas momentos bons em que ela se contrapõe ao sentimento ruim de momento. Isso é tudo uma questão de momento. Porque quando a pessoa se realiza, quando a pessoa encontra uma sublimação nas suas ações através da realização, tenho certeza que muda. Tudo muda. Por isso, é bastante importante que nós tenhamos a consciência de que nós somos verdadeiramente para nós próprios o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E tudo aquilo que vem através de nós para nos melhorarmos, não tenho dúvida que é o ponto final de todo o processo de RIP, de observação e experimentação, que é a realização. Não tenho dúvida alguma. Então, amigas, eu disse que ia chamá-las aqui de meninas, colegas, né? Queridas amigas, está fantástico essa colocação pelos e-mails aqui que estão chegando. Eles estão nos dizendo assim, eu não cito os nomes, né? Mas pessoas agradecendo, dizendo que é muito possível nós encontrarmos, através do que nós estamos colocando aqui para vocês, né? Aqui estão chamando duas deusas, então eu sou um admirador das duas. Muito né? obrigada. Dizendo assim que eu sei prestigiar a mulher. Não, nós nos prestigiamos, nós estamos aqui prestigiando vocês, porque se as respostas e perguntas estão vindo e respostas estão vindo também, significa que vocês estão nos admirando, estão gostando dos assuntos que estão sendo colocados aqui. Então, já citamos a questão do sonho, da realização do sonho, mesmo sem recursos financeiros. Aqui, parabéns, Bos, o assunto é sempre abrangente. Vamos ver aqui o outro. Realmente, a partir da reflexão de imagem, eu já refleti, adorei, e muita coisa deste cenário, dessa imagem aqui, fez ficar melhor do que aquelas flores. A imagem das flores era pesada, mas como eu digo, tem gente que prefere imagens leves, eu prefiro imagens bem pesadas, bem fortes. Tem gosto para tudo, por isso é que nós vamos mudar, verdade. Como você vê aquela imagem como um nascer do sol, isso vale para o telespectador. O que cada um vê nessa imagem atrás da gente? Quem vê que isso é o nascer do sol e quem vê que é o pôr do sol. Isso é imagem postural. Isso. Dependendo do que a pessoa vê nesta imagem, ela vai ter um caráter determinado, específico. Muda o caráter da pessoa. E aí, aqui está dizendo, mas aqui fique com essa imagem divina... que é a lua. Não, a lua é o sol, eu não sei. Tá vendo? Já tem gente vendo a lua, legal, olha, né? Que maravilha. Aí o outro aqui diz o seguinte, a imagem super colorida, e vem aí aquela frase, o sol nasce para todos e a sombra existe para quem a merece. Olha, me permite mudar, eu não quero mudar aqui a posição, mas não é para quem a merece, é para quem a faz. Porque olha aqui, tem uma coisa interessante na questão da sombra, né? A gente usa muito isso também, Paola, Sandra, na imagem postural. Perceba uma coisa, alguém consegue enxergar, citei isso lá quando fui entrevistado pela Sandra, alguém consegue enxergar a plena luz alguma coisa? Fisicamente? Impossível. Ninguém enxerga nada à plena luz, porque a plena luz nos cega. Nós só conseguimos enxergar quando há o contraponto, luz e sombra, claro e escuro, ruim e bom, perda e ganho. Nós só conseguimos enxergar alguma saída em completa escuridão. Lembro que eu citei também lá na entrevista da Sandra um outro
grande filósofo, engenheiro francês, que lá em 1904 escreveu um livro, O Homem, Este Ser Desconhecido. Quando ele fala no livro, que é um livro, vocês podem encontrar isso aí nos sebos, né, tentar encontrar, O Homem, Este Ser Desconhecido, Alexis Carrel. Um engenheiro, filósofo, físico, matemático francês que escreveu essa obra em 1904. E ele dizia que, sob a escuridão completa, nós gritamos desesperadamente em busca da luz. E quando conseguimos observar que a luz está ao nosso lado, nós também gritamos. Só que o primeiro grito é de desespero por falta de luz. E o segundo grito, de alegria por tê-lo encontrado. Só que nós só chegamos a esse caminho pelos nossos próprios meios. Não há outra razão de nós estarmos aqui interagindo nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Como das espécies animais todas e das espécies vivas todas, nós somos aquela que pode modificar, alterar comportamentos, alterar ambientes, alterar procedimentos, melhorar a cada dia ou destruir tudo num determinado momento a partir da nossa própria construção. Somos a única espécie assim, porque todas as demais são de interação coletiva. A nossa é a partir de ação individual, de interação coletiva também, mas a partir do indivíduo. Então, isso tem que ser observado. Somos nós, membros da espécie humana, os únicos a termos a possibilidade de destruir ou construir e destruir. Cabe a nós fazermos e desfazermos daquilo onde nós estamos, no nosso momento de vida, no nosso ambiente de interação social, familiar, profissional, individual. Porque individualmente também nós temos possibilidade de nos destruirmos e nos construirmos, né? Paola, coloca um pouquinho sobre esse tema também, que faz parte de reorganização de imagem. Então, voltando à história que você estava falando da luz e da escuridão, é muito interessante, porque assim, quando eu era pequena, o meu pai, ele fazia um treinamento muito engraçado. Ele falava pra gente: você está seguro na escuridão. Olha que coisa engraçada. Não sei como você vai ver isso. Né? Não, é verdade, verdade. Ele me treinava assim, e as minhas irmãs também. E ele fazia a gente entrar num quarto escuro, e a gente entrava, ele falava: agora eu vou apagar a luz. Ele avisava antes pra gente não assustar tudo, e ele falava: presta atenção e ouve os barulhos. Ou seja, você tem que ouvir o que a vida te coloca. Você tem que ficar atento. Ele apagava a luz e falava: agora ninguém está te vendo. O poder do ataque é teu, não é do outro. E muitas crianças, as pessoas falam assim: fica no escuro, você tem medo, você tem que ter medo do escuro. Isso é induzido, é uma coisa muito desagradável. É verdade. Ele apagava a luz e ele falava: agora você ouve os barulhos, porque na escuridão parece como cegos, que a gente fica com a sensibilidade mais aflorada, né? É. E ele fazia isso. É uma coisa que a gente nunca teve medo, foi de escuridão, de desafios, de correr atrás dos nossos ideais. Isso eu acho que é muito interessante para... Até criança tem medo até de mexer em animais. Não tem um monte de criança? Uma formiga. Né? Olha uma abelha. isso. Cuidado que a abelha pica. Quer dizer, e são bichinhos que fazem parte do nosso cotidiano e estão ali. Quer dizer, eu nunca ouvi alguém dizer assim, né, Sandra? Olha o micróbio. Não. A gente não enxerga. Vá, cuidado, toma cuidado, que a gente não consegue ver isso aí. É suficiente lavar as mãos. É suficiente Vamos lavar as mãos com água e sabão. Pois é. Porque também as pessoas falam, vocês já viram na televisão? Vamos reparar. Todo mundo fala: lavem as mãos, lavem as mãos. Aí vem a propaganda: lave a mão, lave a mão, lave a mão. Só que ninguém lembra que é: lavem as mãos com sabão, sabonete, detergente, qualquer coisa que tiver ao alcance. Aí eu já vi várias pessoas que você fala: lave as mãos, enfermeiras, gente... Aí elas faziam assim debaixo da água. Acha que tá pronto, né? Não é isso. Gente, embaixo da unha fica um monte de coisa. Então vai, continuando. Esquece o micróbio. Então, mas não, vale lembrar. São seres vivos também que estão conosco. E afinal, hoje, nós, numa análise física muito própria, né, que a ciência, dentro desse processo de observação, porque esse ritmo, observação, experimentação e realização, isso é absolutamente científico. Um cientista, para chegar a um produto, para chegar a uma lei, para chegar a um entendimento, para chegar até os seus próprios colegas e que eles compreendam todo o trabalho e o reconheçam como norma, né? Ele observa, experimenta e realiza. Então, esse é o princípio de reorganização de imagem postural. Exatamente pela observação,
Louis Pasteur, lá no século XIX, conseguiu enxergar os primeiros micróbios com figuras microscópicas, né, aumentadas em 10 vezes. Ele conseguiu enxergar algumas coisas, depois em 100 vezes, e aí, com o desenvolvimento da ótica, né, nós conseguimos criar aquelas figuras assustadoras que, em aumentos de até 1000 vezes, 500 e 1000 vezes, os microscópios da época, né, que eram aqueles aparelhinhos de tubo, e hoje os microscópios são de varredura, né, nós conseguíamos enxergar aquelas figuras que interagiam conosco na nossa vida, eram monstruosas, né, feias, terríveis e tal, e isso assustou por mais de 50, 60 anos as crianças da época com figuras horrendas, que na realidade os nossos olhos não conseguiam ver, mas os microscópios sim. Então, Pasteur, quando identificou esses primeiros seres, ele procurou tratar, além de afastá-los, né, do nosso meio, para que não nos causassem algum comprometimento na área de saúde, ele conseguiu, isolando através de pesquisas, encontrar caminhos para que eles se desenvolvessem de uma outra forma, com elementos químicos, que nós chamamos de medicamentos, para salvar a nós, mas fazendo-os perecer. Na realidade, são seres vivos. Hoje, com o avanço da ciência, da metodologia de análise, sabemos que bilhões desses seres fazem parte dos nossos corpos e nos mantêm eretos, bonitos, lindos, sem imagens assustadoras, né? Bem compostos. São estes seres que são as nossas roupas, são esses seres que são a nossa maquiagem, os nossos cabelos, os nossos lábios, a nossa forma, as figuras microscópicas, os micro-organismos, o mundo de Toca, aquele que nós não conseguimos ver, mas que são parte de 90% na forma de carboidrato do tecido que nos dá esta linda forma dessas deusas que nos chamam aqui, né? E eu, como que ele diz aqui, um propositor, um exponenciador das particularidades femininas. Eu acho fantástico essas coisas, quando vamos colocar, eu me sinto bem pra caramba lendo essas coisas aqui. E eu acho que elas também. Então, essas figuras, né, que nós não conseguimos ver, nos assustavam muito na infância e marcaram muito as nossas vidas. Por isso, que em observação, o primeiro momento de reorganização de imagem postural, nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos atemoriza. O medo é o que fundamenta a falta do sucesso. Ao termos medo de enfrentar novas posições, novos ritmos, novos sabores, novas formas, novos olfatos, novas vontades, nós mergulhamos em algo que nos deixa muito deprimido, que aqui muitos chamam de infortúnio, outros chamam de falta de realização pessoal, outros chamam de frustração, outros chamam de mergulho no infinito tenebroso, enfim. A linguagem que queremos dar, nós podemos criar. O fato é que toda essa posição nos afasta, nos faz perder tempo de um ritmo melhor a que nós chamamos sucesso. Então, nestes momentos em que nós analisamos lá o nosso passado, nós procuramos trazer, através das nossas lembranças, aquilo que não nos fez muito bem e reconstruir imagens, se possível, a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada momento de nossas vidas, nesses momentos que nós passamos a analisar aquilo que nós somos, para trabalharmos melhor aquilo que queremos ser, que faz parte do processo de sonho, processo de observação. Nesses momentos nós temos que ser muito propositivos e definidos. Quero, de fato, ser algo melhor para mim, mais bonito, segundo a imagem que eu adoro em mim próprio, e que eu vou transferir aos outros para que passem também a adorar a minha própria imagem, e isso é reorganização de imagem, é novo estilo de vida. Eu vou conseguir fazer, nesse processo de refazimento, momentos melhores também para os outros. A Sandra fez uma colocação ali que eu acho fantástica, daquele senhor que recebeu a calça do amigo,
que tirou o que tinha e não o que lhe sobrava para dar. E nisto é que reside todo o processo de realização. Aquele que dá o que lhe sobra, isso já está lá nos evangelhos, nós não vamos aqui trazer a questão religiosa aqui, mas o que dá o que sobra, ele não faz com vontade. Agora, o que dá o que tem, o que tira de si para distribuir, sem dúvida alguma, ele está mergulhado num processo de realização que lhe condicionará a ter cada vez mais. Óbvio que não vamos nos fixar apenas na questão da realização financeira, mas existe a realização pessoal. Nós falamos aqui, Paola e Sandra, no último programa. Às vezes a pessoa não tem muitos recursos, tem o suficiente para tomar uma cerveja com os amigos, para pagar até uma cerveja, ou para pagar um pãozinho com manteiga, para tomar um café. Tem só para isso. Mas o fato é de estar com os amigos, interagindo, criando momentos melhores, também é um processo de realização e de revigoramento de imagem. Fale alguma coisa sobre isso, enquanto eu vejo mais alguns e-mails aqui. Bom, eu vou contar um caso que aconteceu, assim... com o meu pai, há uns tempos atrás, né? Eu era criança ainda. Eu acho que talvez se encaixa um pouquinho nisso que a gente está falando, que é quando você doa e não quer nada em troca, porque tem isso também, né? Porque tem muita gente que dá, mas ela quer alguma coisa, que quer alguma coisa em troca. Aí é fácil, né? O meu pai hoje é policial, aposentado e tal, mas na época que eu era criança, ele ainda estava na ativa. E talvez por vingança de algum bandido e tal, ele sofreu um acidente que foi para matar mesmo. A gente estava programado de fazer uma viagem de férias e ele foi atropelado propositalmente, tanto que veio tipo uma perua Kombi assim e prensou ele na parede, esmagou ele para matar mesmo, não foi um atropelamento normal. Uhum. E o motorista fugiu, só que eu não sei se o pessoal ficou com medo de chamar... Naquela época também não sei se tinha esse negócio de resgate, Acho que não tinha. Não, eram outras coisas, né? Uns anos atrás não tinha. Não tinha, é verdade. E meu pai, ele andava com uma bolsa, sabe aquelas bolsas de polícia de antigamente? Aquelas pretas, assim, que eles penduravam aqui? Então, ele tava com a arma ali dentro, porque ele não tava trabalhando. Ele tava com dinheiro, porque já tinha tirado do banco para que a gente fosse viajar. E ele estava passando numa loja para comprar umas coisas quando isso aconteceu. Ele ficou estirado lá no chão, praticamente morto. Passou um carro com 2 rapazes, colocaram meu pai ensanguentado dentro do carro, levaram até o hospital, tiveram cuidado de tirar a aliança dele com um anel de brilhante que ele usava por cima, porque a gente vivia numa outra época que ainda se podia usar, né? Joia. Não, homem usava anel de brilhante, viu? Não, é verdade, usava assim. Usava, era um anel bem masculino, assim, mas usava. Exatamente. Por cima, o dinheiro que ele tinha tirado, né, para viagem, colocaram tudo dentro da bolsa dele e entregaram ele no hospital e saíram sem identificação. Quando a gente recebeu a notícia que ele estava acidentado, porque pegaram o telefone da gente dentro da bolsa e ligaram, a gente foi para lá, para o hospital. Bom, graças a Deus ele ficou bem e tal, mas foi bem complicada a situação. E a minha mãe, quando foi pegar as coisas dele, ela viu que estava tudo dentro. Ela falou, nossa, eu queria agradecer essa pessoa, né, que guardou, poxa, não... Porque às vezes tem gente que se aproveita da situação, né? E não foi o caso. E ela foi até a recepção do hospital para ter informação, porque a gente queria agradecer, meu pai queria até dar um abraço nas pessoas que salvaram ele e tal, mas eles não quiseram deixar nada que pudesse alguém ir atrás, né? Fizeram de bom coração e pronto. Então, assim, é um exemplo que eu acho que muita gente tem que seguir, porque a gente faz de coração, salva pessoas, salva animais... A gente vê, né, tanta coisa aí. Hoje em dia tudo bem, o resgate chega rápido, a gente não pode pôr a mão, né? Tem aquelas coisas e tal. Mas assim, sabe, às vezes a pessoa deixa cair o celular na hora de um acidente, ou tá com a carteira, né, no bolso e tal. Tenta colocar num lugarzinho que ninguém vai mexer, porque sempre acaba passando um espertalhão e pode se aproveitar dessa situação.
Então foi isso que aconteceu, assim, eu não sei, acho que se encaixa. Não, mas tá bem, não, claro que se encaixa. Sempre né? existem pessoas bacanas. Tem só muita a gente boa. olhar para as pessoas de uma forma legal e encarar o mundo de uma forma legal. Isso é importante. Aí o mundo vai te cercar de coisas positivas. Eu tenho certeza disso. Eu também. Nossa, eu sou prova disso, assim. Claro que todo mundo tem seus problemas. Que nem o Bosi falou, conta algum problema. Problema eu vou contar pra quê, gente? Que alguém quer saber dos meus problemas? Imagina. Paulo, é pra ilustrar. Não, eu sei. É o tema, entendeu? É o tema, é o babado do momento. Verdade, é o babado do momento. É o babado do momento. Nós não queremos aqui, em absoluto, criar mais um espaço de autoajuda. Não faz parte não é do isso. treinamento. Mas isso é uma questão de... É verdade, isso é uma questão de treinamento. Nos cursos, nós colocamos exatamente assim. Você tem que analisar os ganhos com base em alguma coisa. Não se contrapõe ganho contra ganho. Não se contrapõe perda contra perda. Ou é perda ou é ganho. Então, o processo de reconstrução, ele só se dá no momento em que nos conscientizarmos de que queremos ser melhores. Não há nenhuma dúvida. E esse ser melhor, que pode ser melhor para mim, pode não ser melhor para a Paola, pode não ser melhor para a Sandra, pode não ser melhor para você. Cada um tem que criar as suas próprias expectativas. Não há nada que seja em RIP definido. As avaliações, elas são pessoais. Você é que tem que se sentir bem, como eu disse, você é o seu caminho. Você é a sua mensagem, você é a sua vida melhor. Se você não se sentir bem, no momento em que você acorda e se olha no espelho e tem vontade de se mastigar, de se tocar, de se querer, se você não se sentir bem naquele momento, não tenha dúvida, você vai ter um trabalho muito maior durante o dia para se revigorar e restabelecer o processo de realização pessoal diário a que você vai empreender. Por isso é importante que a alegria esteja em primeiro lugar. Por pior que seja o momento, às vezes a perda de um pai, uma mãe, um irmão, um parente, que nós precisamos tratar do enterro, isso faz parte da vida. Tem que ser visto de uma maneira muito limpa, muito tranquila. Um pai que perdeu tudo e não consegue dar a educação adequada aos filhos, às vezes nem o que comer, é muito difícil tratar do revigoramento da imagem desse indivíduo. Claro que é. Mas nós temos que tentar, nós temos que orientar, nós temos que ter a obrigação, se ele está convivendo conosco diariamente, de fazer com que ele melhore. Com palavras de alento, com palavras bastante propositivas, com palavras que possam revigorá-lo e com ações, com exemplos. Nós não podemos dizer, Paola, por exemplo, que, amigo, querido, tudo passa. Deus vai olhar para você no momento seguinte e, ao sairmos dali, entramos, como exemplo, num processo de destruição pessoal a outra pessoa. Este exemplo nós temos que riscar da nossa vida. Nós não podemos separar pessoas e pessoas. Óbvio que temos as nossas preferências. Nós temos o nosso processo de interação pessoal com pessoas, com amigos, durante muitos anos. Às vezes, pessoas que conhecemos de pronto nos fazem muito bem. Perfeito, mas nós não podemos usar isso sempre. Nós temos que trabalhar de forma que nós estejamos bem, transferindo às outras pessoas o nosso estado de bem-estar, o nosso estado de lucidez e a nossa vontade de melhorar a cada momento, a cada segundo em que interagirmos com as pessoas. Nós vamos nos encaminhando para o final. Eu quero que vocês coloquem mais algumas coisas sobre isto. E vamos encerrar agradecendo as pessoas que estiveram aqui conosco, que foram vários e-mails, não dá para ler tudo. Eu sempre peço a vocês todos que entrem em contato com a Paola através do site da empresa, aqui com a Sandra no site, no site da Orkut, da TV Orkut e no e-mail dela, e no meu e-mail também. L Bósio, tudo minúsculo, Bósio com S, sem acento, lbosio@hotmail.com. Mande as mensagens, a gente responde. Paola, Sandra, alguma mensagem final para essas pessoas que nos assistem? Você, eu? Achou.
Fale. Então, vamos lembrar sempre de encarar tudo com bom humor. Não é da gargalhada, é bom humor com consciência do que a gente está fazendo. Isso só vai trazer coisas boas e pessoas boas para perto da gente. Salvo raras exceções, vão ter algumas exceções. Isso, infelizmente, são coisas da vida. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, o site onde vocês podem encontrar nossos cursos, o curso do Bose, o meu curso, outros cursos de imagem, de postura, entre outros, Aspetto Imagem, Aspetto com 2 T's.com.br, e tem o meu site pessoal, que é o paolaelide.com.br. Qualquer dúvida que tenham, pode passar um e-mail lá, e aí a gente responde, tira dúvidas, e se quem quiser fazer curso, estamos à disposição. Sandra? Bom, Bose, em primeiro lugar, te agradecer novamente pela oportunidade. Falar que meu pai não perde um programa assim. Coisa ele boa. Fica comentando, fala que aprende muita coisa. Não, ele tem boa vontade para comigo. E avisar o pessoal que assistam sempre o Bose, porque é um homem inteligentíssimo, acho que vocês têm muito a aprender com ele, assim como eu estou aprendendo. E dizer para quem quiser ajudar na campanha também, de novo, né, do agasalho e dos jornais para o Centro de Zoonoses, pode me adicionar no Sandra Pandolfi no Facebook, que eu vou responder e a gente vai marcar alguma coisa. E é isso, pessoal. Vamos criar nossos filhos como sabe, assim, como pessoas de bem, para que nós tenhamos um futuro melhor com as nossas crianças. Então é isso. Tá bom. Muito obrigado, amigos, os que estiveram conosco, interagindo conosco, transmitindo e-mails. Muito obrigado. Nós também queremos estar com vocês. Assistam a gravação dos nossos programas através das nossas páginas no Facebook, através do site aqui de TV Orkut, é www.tvorkut.com.br. E eu agradeço mais uma vez por essa paciência, essa disposição, por essa boa vontade. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, 19 horas, com mais um programa sobre RIP, Reorganização de Imagem Postural. Boa noite.